Olá! Na última aula, nós vimos uma evolução da teoria atômica da matéria e, na sequência, nós vimos algumas hipóteses para para a nossa teoria cinética dos gases, que a gente vai explorar um pouco mais ainda hoje. Com aquelas hipóteses, nós iremos explorar a teoria cinética das pressões e também a lei dos gases e conseguir chegar na lei dos gases perfeitos. Somente revisando quais eram as hipóteses que a gente utilizou nas teorias cinéticas dos gases, eram algumas hipóteses bem básicas, né? Que o número as partículas eram muito pequenas e tinha um número muito grande de partículas se movimentando em todas as direções, né? E com isso a gente conseguia tratar um sistema com realizar um certo tratamento estatístico dele. A distância média também entre as moléculas era muito grande, então uma certa força de atração que elas poderiam ter umas com as outras era negligenciado. Então, exceto durante as colisões, elas vão ter essa sessão de choque, né, esse choque entre elas. Mas fora isso, todas as outras interações são desprezíveis. E a gente vai fazer com que todas as partículas, né, tenham a mesma massa, né? E depois, encontrado essa mesma massa, né, para as duas partículas, a gente pode, né, passar para o sistema com massas diferentes. Então, a nossa ideia para gerar a teoria cinética da pressão será: imagina essa imagem que vocês podem colocar na sua cabeça. Nós temos um monte de partículas com a mesma massa, andando em todas as direções, né, com velocidades diferentes, se chocam, ganham velocidade, perdem velocidade, elas vão se chocar, né, com as minhas paredes do recipiente que vai conter essas partículas. Então, o que nós teremos que fazer? Quero calcular qual que é a pressão exercida por essas partículas na parede desse meu recipiente, né, na parede desse meu gás. E para isso, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a lei de Newton, né, que a força é igual à variação do momento em função do tempo. Nós vamos calcular qual que é o momento transferido e, na sequência, a gente calcula qual que é a pressão exercida por essas partículas, utilizando que a pressão é força sobre a área. Tá? Então, vamos fazer isso para uma, né, das paredes. Então, o que nós vamos pegar aqui? Tem várias, como vocês podem imaginar, né, tem várias partículas chegando, né, com diferentes velocidades, diferentes ângulos, né, para uma parede. Tá? O que a gente vai utilizar? A gente vai pegar essa parede que está na direção X. Né? Tem uma parede, a gente coloca essa parede na direção X, e, portanto, quando vem uma partícula que está aqui, ó, com uma certa velocidade v, né, que tem uma dimensão, um sentido e um módulo, ela que está representada por essa seta aqui, né? Ela vem e se choca com a parede que está na direção X, o que vai acontecer? A sua velocidade em Y não vai mudar e a sua velocidade em Z não vai mudar. Qual que é a única velocidade que muda? É a componente na direção X dessa velocidade. E ela vai mudar como? Se o choque for um choque perfeito, né, elástico, a sua velocidade vai mudar exatamente para menos X. Vai considerar os choques elásticos nessa situação. Okay? E, portanto, a sua velocidade vai passar de Vx para uma velocidade menos Vx. Esta que vai ser a variação da velocidade da partícula, que se choca com essa parede que está, né, perpendicular à direção x. Portanto, qual que é a variação do momento? Lembrando que a variação do momento, né, nada mais é do que o momento final menos o momento inicial. O momento final é o momento final da partícula. Só que o momento final da partícula que é massa vezes a sua velocidade. Só que, por que eu estou preocupado só com a variação do momento em x? Porque os outros momentos não variam, né? O momento em y, o momento em z, ele não varia, somente varia o momento em x. Portanto, eu pego a velocidade, o momento final, que é menos m na direção x, né? Na direção x. O momento final na direção x vai ser menos mvx, menos o momento inicial, que é menos mvx. Tá? Portanto, a variação do momento da partícula na direção x vai ser, essa molécula, né, vai ser menos 2mvx. Ok? Simples, bem tranquilo. Na sequência, o que a gente pode pensar? Bem, se o momento é conservado, né,
pelo princípio da conservação de energia, qual que é o momento que foi transferido para a parede? Bem, tem que ser exatamente o oposto, porque a soma do momento que essa minha partícula, minha molécula perdeu com o momento que foi transferido para a parede tem que ser igual a zero. Portanto, o momento que foi transferido para a parede tem que ser exatamente o oposto desse, que é 2m vezes a velocidade em x desta partícula. Ok. O que a gente tem que lembrar? Lembrando que a força, né? Força é igual, né, a massa vezes aceleração em dv e dt. Nessas condições, como a massa não muda, né? Esse aqui é o caso mais geral, né? Mas nessa condição também que a massa não muda, a gente pode dizer que vai ficar a derivada de mv dt, e mv é o momento, né? É o momento P. Então, a força pode ser reescrita, né, como um dp dt. Nota que a gente está utilizando isso tudo sem o caráter vetorial, porque a gente está trabalhando somente numa única direção. Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular a média da força transferida por essas partículas em x. Tá? É isso que a gente tem que calcular. Só que, o que acontece? A gente sabe, como eu falei para vocês, essas partículas que estão indo ali na direção x, ela tem velocidades, né, com magnitudes diferentes e também com direções diferentes. Né? Tem várias direções que estão aí chegando em x, né, e magnitudes também diferentes, umas muito rápidas, outras mais lentas. Então, como é que a gente vai fazer para calcular essa força média exercida em x? Para calcular isso, a gente precisa usar uma estratégia. E a estratégia que a gente vai utilizar é agrupar as velocidades discretamente. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, nós iremos dizer que existe um certo grupo de partículas que tem uma velocidade v1. Que essa velocidade v1 é a velocidade vetorial v1 mesmo. Então, ela está naquela direção, naquele sentido e com aquela intensidade, né? Com aquele módulo que a gente está representado aqui. Então, quantas partículas vão ter esta condição? Eu vou ter N1 partículas por unidade de volume, tá? Então, esse N aqui, 1, indica que eu vou ter N1 partículas por unidade de volume com essa velocidade V1. E aí eu posso pegar uma outra componente, pego N, uma velocidade V2, que é essa daqui, e vejo quantas partículas tem por unidade de volume com essa velocidade. E eu vou designar isso por N2. Então, esse N2 significa N2, significa N é um número de partículas por unidade de volume que tem a velocidade V2. Eu faço isso para V3 e, consequentemente, tá? Então, um NI vai ser o número total de partículas por unidade de volume que tem essa velocidade VI, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Qual que vai ser, então, o número total de partículas por unidade de volume? Basta eu pegar e somar tudo, né? Pego todas as velocidades possíveis que eu tenho ali, somo todos aqueles agrupamentos, então eu vou ter N1 mais N2 mais N3, né? É um número extremamente grande de grupos, né, que nós temos aí, e esse N vai ser o número total de moléculas que eu tenho ali por unidade de volume. Tá? Não confundam esse N aqui, ó, com o número de mols. Tá? Esse N aqui não é diferente do N de mols, tá? Não é o mesmo N. E, embora isso possa parecer um pouco confuso, lembra que na física a gente tem poucas letras para muitas coisas. Por exemplo, a própria V de velocidade, eventualmente você usa para volt e eventualmente você usa para o volume, tá? Então, você pega um V maiúsculo de uma partícula que tem uma massa M maiúscula, você vai ter que usar um V grande, que é a mesma unidade, mesma letra para volume, a mesma letra para volt, por exemplo. Então, mas aqui a gente está especificamente tratando disso, então esse N não confunda com o número de mols, né? Mas sim com o número total de partículas por unidade de volume. Continuando, então, o que nós vamos fazer? Agora eu vou pegar particularmente as partículas que têm velocidade V1. Tá? Então, veja que elas têm velocidade V1 e elas vão se chocar aqui, ó. Quem que é esse ds? Esse ds é a minha parede ali, né, que está na direção x. É uma pequena areazinha da minha parede ali que está com essa direção x. Eu quero calcular qual que é o número de partículas que tem aqui, que tem dentro deste cilindro oblíquo, tá? Qual que é o número de partículas que vão se chocar
com este intervalo, né, com esta areazinha, pequena área, no intervalo de tempo dt. Qual que vai ser este número? Bem, veja aqui, se eu tiver todas as partículas que estão dentro deste cilindro oblíquo, que é representado por por essa imagem aqui, eles vão se chocar com a parede no intervalo de tempo dt. Se ele estiver aqui, e a parede está desenhada aqui, ele vai se chocar, porque o tempo necessário para acontecer isso é um tempo menor do que dt, e a velocidade dele é tal que ele vai conseguir fazer isso em intervalo de tempo menor do que dt. Se ele estiver aqui, ele também vai conseguir chegar nesta minha parede. Então, se ele estiver aqui fora, com velocidade v1, nesse intervalo de tempo dt, ele vai percorrer o quê? Ele vai percorrer até aqui. E, portanto, ele não vai conseguir chegar a se chocar com a parede. Então, eu quero calcular qual que é exatamente isso. Esse número total de partículas que está dentro deste cilindro oblíquo que vai se chocar com a parede nesse intervalo de tempo dt. Pode parecer muita coisa, mas vocês conseguem imaginar isso na cabeça de vocês. Parar um pouquinho aqui, dar um pause agora para pensar. Esse vai ser, de fato, o número de partículas que vai se chocar com a parede. Mas nota que é o número de partículas que tem essa velocidade de V1. Tá bom? Então, sendo N1 o número de partículas com velocidade de V1 por unidade de volume, o número total de moléculas que tem essa velocidade de V1, que vai colidir com ds no intervalo de tempo dt, vai ser o quê? Vai ser este, que vocês imaginam que vai ser? Vai ser este volume aqui, vezes o número de partículas N1 por unidade de volume. Tá? Então, o dN1, que é esse número total de partículas que tem essa velocidade V1 aqui, que vai se chocar com esta parede no intervalo ds dt, eu pego o número de partículas por unidade de volume com velocidade V1, vezes o volume, quem que é esse daqui? Esse daqui é o volume daquele cilindro oblíquo. Qual que é o volume de um cilindro oblíquo? É a área da base vezes essa altura aqui, que a gente está colocando aqui, ó, vezes essa altura exatamente aqui, que é V1x dt. Então, este vai ser este número de partícula que colide com aquela parede ali. A gente vai pegar ele e vamos fazer o quê? A gente vai agora, para cada colisão, o que a gente obteve? A gente obteve para cada colisão a variação do momento, o momento que foi transferido para a parede, foi dpx, que é igual a 2mvx. Como essas partículas têm velocidade 1, cada colisão de cada uma dessas partículas vai transferir o momento dp1, designando que são essas partículas com velocidade 1, x vai ser igual a 2mv1x, ok? Bem, o momento total transferido por essas partículas aqui com velocidade v1 vai ser este número total de partículas que tem ali naquele cone, que vai se chocar naquele intervalo de tempo, vezes o momento individual de cada choque. Então, vai ser dN1, número total de partículas que está ali dentro daquele volumezinho, vezes o momento transferido por cada uma dessas partículas. E isso vai me dar este número que é representado por, basicamente, esta expressão aqui, esse daqui, vezes esse daqui. Então, vai dar 2m, n1, vezes v1x ao quadrado, ds dt. Notem que aqui ainda eu tenho um único grupo de velocidades 1 e ainda um único direção ali, que ele se choca, x, tá? A gente precisa fazer essa isotropia em todas as direções ainda, e para todas as velocidades. E aí que a gente vai usar uma estatística razoavelmente bem simples. Ok. Qual que é a força? Lembra que a força está relacionada com a transferência de momento? Então, a força que foi realizada na parede por aquelas partículas ali, eu pego o momento total transferido por aquelas partículas que estão naquele cone ali. E aquelas partículas que estão naquele cone têm um intervalo de tempo dt. Então, por isso que a gente usa aquele intervalo de tempo dt. E eu sei também que a pressão vai ser o quê? Vai ser força por unidade de área. Então, eu vou pegar o meu P1, que é a pressão exercida por essas partículas que têm velocidade V1, vai ser representado por quê? Eu pego esse diferencial, essa força, essa quantidade de força que foi transferida por naquele cilindro oblíquo, naquele tempo, e em vez daquela área ali, divido por aquela areazinha pequena. Tá? Lembrando que o meu dp1x, que é o que aparece aqui, é o 2m n1 v1x ao quadrado ds dt, o dt
vai cortar agora e depois, para encontrar que é o df1x, e o ds eu corto agora. Então, o momento, a pressão P1 vai ser 2, simplesmente vai cortar aqueles ds dt, vai ser simplesmente 2, duas vezes a massa, vezes o número de partículas com velocidade v1, vezes a velocidade v1x ao quadrado. Então, essa é a pressão dessas partículas, né, com velocidade v1. Mas, lembrem que eu preciso saber qual que é a pressão, né, de todas as velocidades, né? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar todos os feixes, eu faço isso vale para todas as outras velocidades também, tá? Mas que eu pego? Vou pegar todos os feixes, né, que notem que tem partículas que estão indo para um lado e partículas que estão indo para o outro. As partículas que estão indo para trás, elas não contribuem para a pressão ali naquela parede, né, que eu estou calculando. Então, as partículas que estão indo para trás não contribuem para a pressão ali na parede que eu acabei de calcular. Mas eu somo a pressão total dos gases, vai ser para somatório de todas as velocidades is, né? Então, basicamente, o resultado que eu encontrei, ele é exatamente o mesmo, só muda o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, só vai mudar o índice. Portanto, eu vou somar todas as partículas, mas eu vou fazer uma somatória especial, né? Somente as partículas que têm V I, né, as velocidades x dela, maior que zero. Porque aquelas que estão com a velocidade menor do que zero não vai contribuir, né, para a pressão naquela partícula, para a pressão naquela parede. Portanto, a pressão vai ser 2m, somatória de todas as partículas aqui que têm velocidades maiores do que zero, para elas terem velocidade para se chocar, né, na parede, de ni vx ao quadrado. Ok, ficou um pouco, está ficando um pouquinho complicado, mas a gente vai simplificando aos poucos. Mas, agora o que acontece? Eu tenho o mesmo número de partículas indo para a esquerda e indo para a direita. Você tem que pensar nisso. Caso contrário, se isso não fosse igual, eu tenho uma isotropia de distribuição de velocidades. Mas caso eu tivesse, né, um número maior de partículas, por exemplo, sempre indo para a esquerda do que para a direita, se chocando mais, transferindo mais momento para essa parede do lado de cá, o que ia acontecer? Ia ter uma diferença na transferência de momento e meu recipiente ia se mover sozinho. A gente não observa o recipiente se movimentando sozinho. Portanto, existe uma isotropia dessa distribuição de velocidades do gás. O mesmo número de partículas que estão indo para a esquerda é o mesmo número de partículas que estão indo para a direita. Agora, ao invés de fazer, então, o somatório somente para as partículas com velocidade maior que zero, que seria uma coisa razoavelmente complicada de fazer, eu faço para todas as partículas. Só que agora eu divido por 2 aqui, porque o mesmo número está indo para cá, o mesmo número está indo para lá. Então eu somo para tudo e divido por 2. Então agora eu evito, né, estar somando somente para as velocidades x maiores que zero. Mas ainda eu tenho um x aqui, tá? Tem um x e velocidade somente em x não é aquilo que eu meço, né? Eu meço quando eu vou medir a velocidade da partícula, a velocidade, né, dela, né, velocidade total dela, não a velocidade em uma direção ou na outra. Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar aquele x. E como é que a gente vai tirar aquele x? Bem, por definição, né, o valor médio da velocidade ao quadrado ela pode ser encontrado como? Isso aqui, notem que em alguns lugares a gente pode designar a velocidade quadrática média por uma barrinha, tá? Eu vou continuar com a notação do livro, que nesse caso estou pegando essas informações do Moisés, e vamos utilizar essa nomenclatura aqui, esses brackets aqui. Tá bom? Ok. O que a gente vai fazer? Então, Vx ao quadrado médio, né, ou a média da velocidade em x ao quadrado, vai ser o número de partículas com velocidade v1 vezes v1x ao quadrado, mais o número de partículas com velocidade 2 por unidade de volume vezes do p2x ao quadrado, e assim por diante, e divido, né, pelo esse número n1 mais n2 mais n3. Nota que isso aqui eu vou ter, então, a média, né, dessa velocidade em x ao quadrado. Isso é a definição de média. Então, quando eu faço isso, nada mais, nada menos, eu tenho que um somatório em i de ni vx ao quadrado, que é o que eu faço toda essa soma aqui. Então, coloco isso aqui em cima desse somatório. E embaixo, eu também coloco tudo isso aqui em cima desse somatório aqui. E vai dar a somatório em i de ni. Mas, lembra que é n1 mais n2 mais n3? Isso aqui nada mais é do que n, o número total de partículas que eu tenho ali por unidade de volume.
E lembrando que a pressão que a gente tinha acabado de calcular nos slides anterior é o M, a massa da partícula, vezes o somatório em I, de NI, VX ao quadrado, exatamente o que eu tenho aqui, ó. Exatamente o que eu tenho aqui. Tá? E, portanto, então eu passo esse N para o lado de lá multiplicando, e eu vou obter que a minha pressão, agora, ela pode ser encontrada por N, número total de partículas por unidade de volume, vezes M, que é a massa da partícula, vezes a média da velocidade em x ao quadrado. Ainda tem esse x, mas me livrei do i, né, aquele somatório em i, mas ainda tem um x. Como é que eu faço para me livrar desse x? Usando a isotropia das velocidades. Eu tenho o mesmo número, né? Mesmo distribuição de velocidades indo para cima, distribuição de velocidades indo para baixo, distribuição de velocidades indo para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Portanto, eu sei que a média da velocidade em x ao quadrado tem que ser exatamente igual à média da velocidade em y ao quadrado, exatamente igual à média da velocidade em z quadrado. Ou seja, eu somo essas carinhas aqui, a média em x, a média em y, a média em z das velocidades ao quadrado, e divido por 3. Então vai ser igual, porque eles são, na média, eles são exatamente iguais. Lembra? Eu tenho um número muito grande de partículas e todas elas são isotropicamente distribuídas em posição e em velocidade. E, portanto, quem quer ver a média de Vx ao quadrado mais a média de Vy ao quadrado mais a média de Vz ao quadrado? É a média da minha velocidade ao quadrado. É a própria definição da minha média de velocidade ao quadrado. Portanto, o que eu posso obter agora? Que a pressão total do meu gás, pelas moléculas, né, exercida pelas moléculas, vai ser 1/3, então tem esse número, 1/3, vezes o número total de partículas por unidade de volume, vezes a massa individual das partículas, vezes a média da velocidade ao quadrado delas. Então, a gente chegou, saindo de todo aquele resultado, né, fazendo aquela teoria de transferência de momento e utilizando um pouco de estatísticas, e descobrimos que a pressão, que é aquilo que a gente mede, né, aquilo que a gente calcula, né, aquilo que a gente mede com barômetro, ela está relacionada com a massa da partícula, com o número de partículas por unidade de volume e com a média da sua velocidade ao quadrado. Então, se a minha velocidade aumentar, a minha pressão também vai aumentar. Se a minha massa aumentar, né, e manter as outras constantes, a minha pressão também aumenta. Se eu aumentar o número de partículas por unidade de volume, eu também aumento a minha pressão. Então, essa minha pressão está relacionada com essas 3 quantidades do meu gás. Além disso, o que a gente pode pensar? Nós podemos pensar a seguinte coisa. Bem, lembra a energia cinética? Eu pego uma bolinha, né? Então, o nossa molécula, aqui, nosso átomo, e ela tem uma velocidade v, né? Qual que é a energia cinética? K, né? Ela vai ser 1/2 de mv². Okay? Essa é a energia cinética média de uma partícula que tem uma velocidade que não muda. Mas agora, a minha velocidade dessa minha partícula, ela muda, né? Ela não tem uma mesma velocidade, ela vai, choca com a parede, né? Se choca com a parede, muda a sua velocidade em x, se choca com outras partículas, muda a sua velocidade, ocorrendo transferência de momento. Então, a energia cinética de uma partícula, agora não pode ser uma energia cinética, né, bonitinha, igual eu coloquei ali agora. Tem que ser uma energia cinética média. E o que é o que... Quando eu faço a média da energia cinética de uma partícula, a massa não muda, mas a sua velocidade vai mudar. Então, eu pego a média da velocidade ao quadrado, que é aquilo que a gente já tinha obtido, que relacionava com a pressão. E qual que é a energia cinética média total, né, por unidade de volume, de todas as partículas? Eu pego esse daqui, essa minha expressão de uma única partícula, ou multiplico pelo número, por esse N aqui, ó, que é o número total de partículas por unidade de volume. Tá? Aí eu vou ter o número total de partículas por unidade de volume vezes a massa de cada uma das partículas. Isso daqui vai dar quê? Vai dar a massa total, M, do meu gás. Então eu tenho 1/2 de M, que é a massa total do meu gás, vezes a velocidade média ao quadrado, dividido pelo volume. Né? Então, quem que é esse carinha aqui? Né, esse N vezes M, N é o número de partículas, né? Então, só deixar bem claro aqui. Esse N é igual a um número de partículas dividido pelo volume, né? A densidade de partículas pelo volume. Então, esse número de partículas vezes a massa, né? Vezes a massa individual, se eu colocar o M, né, dos dois lados aqui, eu vou ter o número de partículas vezes a massa, vai dar a massa total,
por volume. Tá? Então, essa massa total por volume, eu vou ter o meio dessa massa total por volume vezes a velocidade, vezes a média da velocidade ao quadrado, vai me dar o quê? Essa termo aqui de cima é a energia cinética média. Tá? A energia cinética média do meu gás, de todo o meu gás, por unidade de volume. Então, essa vai ser esse resultado que a gente encontra aqui agora. Tá? E, veja, eu tenho esse daqui, que está relacionado com a velocidade média ao quadrado, que a gente obteve da pressão anteriormente. Então, a gente agora pode relacionar a pressão com você pode substituir na casa de vocês aí, com a densidade de energia cinética média total das moléculas que compõem o meu gás. É 2/3, né? Então, a pressão é 2/3 a densidade de energia cinética média total das moléculas que compõem o meu gás. E isso relaciona a pressão unicamente com a energia cinética das partículas. Tá? Mais especificamente com a densidade de energia cinética das partículas. Tá, professor, mas veja que é uma relação linear. Primeira coisa, é uma relação linear com a energia cinética média das partículas no meu gás, né? Lembrando que a gente está em gases, quando estamos com gases. Não é uma relação da pressão com a energia média ao quadrado, nem com a raiz da energia cinética média. A pressão é linearmente proporcional à densidade de energia cinética média das moléculas. E esse resultado é extremamente importante, porque corrobora um resultado experimental que tinha sido observado, que era a lei de Dalton, das pressões parciais. A lei de Dalton, das pressões parciais, é uma lei experimental, empírica, né, que foi obtida de forma empírica. Ou seja, imagina que lei é essa. Se você tem um gás, determinado gás, que ocupa um volume V aqui, ele, numa temperatura qualquer, uma temperatura T, ele vai exercer uma pressão sobre as paredes desse recipiente que vai conter esse gás. Agora, se eu pegar um outro gás que está no mesmo volume e na mesma temperatura T, esse outro gás vai exercer uma pressão P2. A princípio, isso aqui não tem nada, né? São coisas diferentes. Se eu misturar esses dois gases, o que vai acontecer? Eu vou ter essa mistura desses dois gases. Se eles forem inertes, ou seja, se eles não se misturarem um com o outro, não ter reação química um com o outro, a pressão total vai ser a somatória das pressões individuais dos gases em cada uma das situações. Isso é muito legal, e é muito legal de ver que a gente consegue obter esta resultado experimental a partir dessa teoria, que é muito simples, né? Que em 20 minutos, meia hora, eu falei para vocês. Então, a pressão P é igual a 2/3, né, da energia cinética média de um gás 1, mais a energia cinética média de um gás 2, mais a energia cinética de um gás 3, e isso vai ser consequentemente igual à pressão daquele meu gás 1, mais a pressão do gás 2, mais a pressão do gás 3 e assim por diante. Ou seja, se meu gás for um gás inerte, a pressão exercida pela mistura é a soma das pressões individuais, como se ele ocupasse mesmo o volume todo sozinho. Isso é legal, isso é bacana que a gente consegue obter isso. Uma outra coisa que a gente consegue obter, para finalizar essa parte da aula, é determinar qual que é a velocidade das partículas sabendo a pressão. Então, se a gente tem, se a gente sabe a pressão P é igual ao número 1/3 de N vezes M, vezes a média da velocidade ao quadrado. N vezes M, quem que é? A gente acabou de falar para vocês. N é o número total de partículas por volume, vezes a massa, o número total de partículas vezes a massa, da massa total por volume. Assim que a massa total por volume é a densidade das minhas partículas. Então, pego esse carinha aqui, N vezes M, que está aqui, substituo por ρ, e agora eu posso escrever a velocidade quadrática média. Quem que é a velocidade quadrática média? É a raiz da média da velocidade ao quadrado. E quem que é a raiz da média da velocidade ao quadrado? É a raiz de 3 vezes P dividido por ρ. Então, eu consigo, se eu souber a densidade do meu ar e souber a pressão que esse meu ar exerce num cilindro, eu consigo determinar qual que é a sua velocidade quadrática média. Não sei qual que é a velocidade que elas estão se movimentando ali. E, por exemplo, você pegar o exemplo do oxigênio, que tem uma densidade de 1,43 kg por metro cúbico, eu obtenho que a sua velocidade quadrática média é 461 metros por segundo. Tá? Nas condições de normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Aqui também, essa densidade
obtido nessas condições. Tá? Isso é muito legal. Então, nós obtivemos conseguimos obter com esta teoria bem simples, né, utilizando algumas informações e um pouco de estatística, obtivemos que deduzimos a lei de Dalton e conseguimos calcular qual que é a velocidade quadrática média. Mas a gente vai conseguir fazer mais do que isso ainda, e mais do que isso a gente vai ver na próxima parte desta aula. Até logo!